maturidade é o tema da nossa reflexão desta noite, baseado também no livro do John Stott, o discípulo radical. Hoje pela manhã, os exemplares que tínhamos terminaram. Acho que nós ainda temos um pouco lá na nossa congregação. Creio que até quarta-feira, se não tiverem sido todos eles distribuídos, vendidos, então quarta-feira estaremos com esses exemplares aqui para oferecer aos irmãos. Minha gente querida, essa questão da maturidade do nosso relacionamento com Deus, né? Queria pensar com vocês sobre essa questão e você pode fechar seus olhos para a gente orar a Deus mais uma vez? Pai, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado, Deus, por Tua fidelidade, Teu amor para conosco, muito obrigado por tudo que Tens feito por nós. Pedimos, Deus, que Tu ministres aos nossos corações aquilo que precisamos receber de Ti. Tu sabes exatamente como cada um de nós aqui chegamos. E aquilo que nós precisamos, ó Deus, ter, ó Deus, para o nosso coração, ó Deus, nesta noite. Então venha ao encontro dessas necessidades para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Bom, minha gente, o John Stott diz que crescimento sem profundidade descreve o cenário cristão atual. Eu vou repetir. Crescimento sem profundidade descreve o cenário cristão atual. Ele diz que... a palavra dele me fez lembrar uma outra afirmação que já vi muitas vezes, já ouvi várias vezes, que a igreja, especialmente no contexto brasileiro, ele está falando de uma forma geral, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, é possível verificar essa questão do crescimento sem profundidade. Mas algumas pessoas têm falado a respeito da igreja do Brasil, a igreja brasileira, como uma igreja que poderia ser comparada a um grande rio, um rio muito extenso, porém raso. Um rio cujas águas não passam da canela, tá? Porque não tem profundidade. Crescimento sem profundidade. E isso se reflete na superficialidade do discipulado. Superficialidade do discipulado. Um pastor no sul da Ásia descreveu o crescimento numérico da sua igreja da seguinte maneira: existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. É um pastor falando a respeito da sua própria igreja, tá? Lá no sul da Ásia. Um líder africano descrevendo o rápido crescimento da sua igreja lá na África, ele disse, ele é em grande parte numérico, esse crescimento é em grande parte numérico, a igreja está sem base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma. O presidente do Conselho Cristão Chinês disse que alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico. E quando vemos pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias, porém não estamos buscando apenas números, mas que o aumento dos números corresponda à confirmação de fé da igreja. Que o aumento dos números corresponda à confirmação da fé da igreja. E o Stott vai dizer que a situação é muito séria porque desagrada a Deus. Crescimento sem profundidade é algo que desagrada a Deus, desagrada ao Senhor. E Paulo vai censurar, nós temos alguns textos bíblicos em que há uma censura à falta de maturidade dos crentes. E o primeiro texto, você vai abrir sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Estamos juntos? Já localizaram? Compartilhe com a pessoa que está ao seu lado, por favor. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Bem, o Eugene Peterson traduziu esses versos da seguinte maneira. Olha ali na tela. No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Não são diferentes de um bebê de colo que só ficam contentes quando tudo lhe agrada. Queridos, isso é muito sério. Né? A gente, muitas vezes, acaba vivendo em função de nós mesmos, acaba vivendo em função daquilo que nos agrada, né? E buscando apenas nossos próprios interesses. Há um outro texto que Paulo fala de uma forma muito clara, que é Colossenses 1, verso 28. Ele vai dizer, nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Todo o homem perfeito em Cristo. E ele destaca que essa palavra perfeito é uma palavra que tem a ver com maturidade. Ela também poderia ser traduzida como maduro. A pessoa que, nesse caso, perfeita, contrasta com a criança ou com o bebê. Então, se contrasta com a criança ou com o bebê, é porque é uma pessoa madura. Esse mesmo verso traduzido pela Nova Tradução na linguagem de hoje diz, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Ou seja, Paulo se empenhava, ele trabalhava de tudo quanto é jeito para que os membros daquela igreja se tornassem maduros, se tornassem espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Temos uma outra versão aqui, que é a Bíblia a Mensagem. Eugene Peterson vai traduzir justamente com a palavra maturidade. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso para conduzir cada pessoa a quê? A maturidade. Né? Naquele primeiro verso seria a conduzir cada pessoa à perfeição. Mas entendendo que a palavra perfeito significa maduro, então cada pessoa à maturidade. Maduro é viver o essencial. E qual é o essencial, irmãos? É Cristo. Maduro, ser maduro é viver o essencial, que é Cristo. Nada mais, nada menos do que isso. Isso é ser maduro. Então, vamos tentar definir aqui o que é maturidade. E certamente é algo difícil de ser obtido para mim, para você, para cada um de nós. Ele diz que a maioria de nós sofre de imaturidade prolongada. Mesmo no adulto, a criança pequena ainda se esconde em algum lugar. Como disse hoje pela manhã, às vezes a gente ouve aquela expressão, né? Existe uma criança dentro de mim. É verdade. Muitas vezes essa criança pequena se esconde dentro de algum lugar e ela quer tomar lugar, ela quer ter a vez, né? Ela quer aparentar aquilo que ela realmente deseja. A maioria de nós sofre de imaturidade prolongada. E mesmo adulto esconde uma criança pequena dentro de si. Temos alguns tipos diferentes de maturidade que a gente poderia pensar. A maturidade física significa ter o corpo saudável e bem desenvolvido. A maturidade intelectual, ter uma mente disciplinada, uma cosmovisão coerente. A cosmovisão é a visão do mundo. Ter uma visão de mundo, uma visão de si mesmo que seja coerente, que seja equilibrada, certo? A maturidade intelectual é caracterizada dessa forma. A maturidade moral
Quem tem maturidade moral são aqueles que têm as suas faculdades, a sua mente, tá, exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, uma pessoa madura do ponto de vista moral é uma pessoa capaz de tomar decisões acertadas, de conseguir discernir, no meio dessa inversão de valores que nós vivemos, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Maturidade emocional significa ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Então, uma pessoa que tem maturidade emocional, ela tem a sua personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades, e eu até acrescentaria aqui, tem também a capacidade melhor de enfrentar com resiliência ou com resignação os problemas da vida. Tem uma capacidade de reagir diante dos problemas de uma forma mais sustentável, de uma forma mais adequada aquilo que o Senhor nos ensina. Maturidade emocional. Temos também a maturidade espiritual. E maturidade espiritual significa simplesmente ter um relacionamento maduro com Cristo. E ele vai dizer que ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Olha só, 4 verbos aqui. Adorar, confiar, amar e obedecer. Um relacionamento maduro com Cristo, ele envolve essas 4 coisas, esses 4 itens aqui. Tá? Adorar, confiar, amar e obedecer. Tá? Quem confia, consegue adorar. Quem não confia, não consegue adorar. Quem ama, consegue adorar. Quem não ama a Deus sobre todas as coisas, não vai conseguir adorar. Só obedece quem ama. Só obedece a Deus quem ama. Se você não ama a Deus, você não vai conseguir obedecer a Deus. Se você não ama a Deus, você não vai conseguir seguir os passos de Jesus. O Evangelho vai ser um fardo sobre você. Vai ser um peso sobre os seus ombros, uma obrigação difícil de carregar, porque você está obedecendo por obrigação e não por amor. E não por amor. Então, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual nós o adoramos, e essa adoração não se restringe a momentos como este. A adoração sincera e verdadeira, ela se estende ao longo da nossa vida, ela se estende ao longo da semana, ela é fruto, sobretudo, do nosso estilo de vida de adorador. Nós adoramos quando estamos no templo e quando estamos fora do templo, porque adorar a Deus, disse o Rick Warren, que é simplesmente você fazer Deus sorrir. E a gente faz Deus sorrir quando a gente age do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele se alegra. Né, do jeito que dá prazer ao seu coração. Por outro lado, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer a Deus ou podemos alegrar a Deus, alegrar o coração de Deus. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Se nós vamos entristecer ou se vamos alegrar. Nós adoramos a Deus. A adoração verdadeira e sincera, ela não se resume a momentos como este, ela vai além. O crente que adora a Deus, o adorador que Deus está procurando é aquele que não deixa o culto acabar. Guarde isso no seu coração. Lá em João capítulo 4, versos 23 e 24, diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses verdadeiros adoradores são aqueles que não deixam o culto acabar. Não deixam o culto acabar quando saem pelas portas. Não deixam o culto acabar quando vão para casa, quando chegam em casa, quando vão para o trabalho. Em todo o tempo estão numa atitude de adoração, de honra e glória ao Senhor nosso Deus. É um relacionamento que envolve adoração, que envolve fé, que envolve confiança, que envolve amor e que envolve obediência. Uma pergunta importante é como os cristãos se tornam maduros, como eu e você podemos nos tornar maduros
Paulo vai dizer lá naquele texto de Colossenses 1, verso 28, nós o proclamamos a Cristo, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É lógico que se a maturidade cristã é a maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual adoramos, confiamos nele e lhe obedecemos, então quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que ele é digno da nossa dedicação. E a tese desse autor é justamente esta, que quanto maior e quanto melhor, quanto mais cristalina for a nossa visão de Jesus, melhor nós teremos, ou melhores condições nós teremos para realmente nos tornar parecidos com ele, nos tornar maduros também na perspectiva dele. Certo autor disse que somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Interessante essa expressão, né? O J.I. Packer. Somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. A nossa visão de Deus é uma visão de pigmeu, é uma visão pequena, uma visão muito aquém daquilo que é, que o Senhor Jesus é. Existem muitos cristos, diz ele, muitos cristos sendo oferecidos nas religiões comerciais do mundo. E muitos deles são falsos cristos, cristos distorcidos, caricaturas do Jesus autêntico. Assim, se querem os desenvolver em maturidade verdadeira cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus, principalmente da sua supremacia absoluta sobre a nossa vida. Entender que Jesus, de fato, é Senhor da nossa vida. Ele exerce total autoridade sobre a nossa vida. Eu creio que uma visão muito clara a respeito desse Cristo a quem amamos, a quem servimos, está em Colossenses 1, de 15 a 20. Você pode abrir a sua Bíblia? Paulo descreve de uma forma fantástica, de uma forma maravilhosa, o Senhor Jesus. O que é que ele diz aqui? Colossenses 1, de 15 a 20. Estamos juntos? Diz o texto. Podemos ler? Amém? Ele, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele conciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nesse texto nós aprendemos, queridos, que Cristo é o Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Mas ele também é o Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas, restauradas. O Senhor Jesus é o agente da criação, como diz Paulo aqui, mas ao mesmo tempo, ele, percebendo esta criação danificada, prejudicada pelo pecado, ele vem para reconciliar a criação com Deus, para restaurar todas as coisas e para fazer tudo de novo, tudo muito melhor. Então, por isso, ele é o Senhor da criação e ele é o Senhor da igreja. Jesus Cristo tem uma dupla supremacia, ele é o cabeça do universo, o cabeça da igreja. Ele só consegue ser o cabeça da igreja quando ele se torna a cabeça dos membros da igreja. Às vezes a gente fala isso, né? Jesus é o cabeça da igreja. Tá bom. Mas quem é a igreja? A igreja sou eu e você, meu irmão. Ele só vai conseguir ser o cabeça da igreja se eu e você estivermos debaixo da autoridade dele, se ele conseguir ser o cabeça da minha vida, da sua vida. Se nós nos sujeitarmos a ele, se nós realmente nos submetermos à autoridade dele e à direção dele para as nossas vidas. Ele é o Senhor da criação, ele é o Senhor da igreja. Essa é a descrição exata que o apóstolo Paulo faz de Jesus Cristo. Onde deveríamos estar, então,
diante dessa revelação, senão com os nossos rostos em terra, diante do Senhor, clamando ao Senhor misericórdia, diante deste Cristo, que é o Senhor de toda a criação e Senhor das nossas vidas como igreja do Senhor. Nós precisamos afastar de nós o Jesus insignificante, o Jesus fraco, o Jesus pigmeu. Precisamos afastar de nós o Jesus palhaço, popstar. Devemos afastar também o Messias político revolucionário. Essas são apenas caricaturas de Jesus, mas não tem a ver com Jesus de fato, com Jesus autêntico como Ele é. Se é assim que o enxergamos, certamente nós vamos resistir à imaturidade, vamos viver uma vida imatura diante do Senhor. Onde então encontraremos o Jesus autêntico? Encontraremos simplesmente na Bíblia. Encontraremos na palavra de Deus. Ela é repleta de Jesus do início ao fim. Desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus está repleta de Jesus. E nela nós encontraremos exatamente a descrição deste Cristo maravilhoso, que é o nosso Mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, aquele que realmente tem condições de transformar a nossa vida. Nada é mais importante para o discipulado cristão maduro do que a visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Nada, nada, nada. Precisamos ter uma visão do Jesus a quem servimos e de como Ele é de fato, e isso nós vamos encontrar sempre na palavra de Deus. Agora, para quem é o chamado à maturidade? Para quem o chamado à maturidade é direcionado? Diz o texto lá de Colossenses 1, verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo fala aqui, na verdade, ele utiliza essa expressão todo homem 3 vezes no mesmo verso. Dá para observar? 3 vezes. Especialmente porque em Colossenses havia aquilo que Stott diz que é uma heresia colossense, em que havia grupos diferentes na igreja. Havia um grupo que era aquele grupo de todo mundo e havia um grupo que era a elite. Era a elite. Então, maduros seriam apenas aqueles que faziam parte da elite. Mas isso não é bíblico. O Evangelho é para todo homem, para todas as pessoas. E todas as pessoas são chamadas à maturidade. Para quem o chamado à maturidade é direcionado? Para uma elite apenas? Para um grupo apenas da igreja? Não, para todo homem, ou para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as pessoas. Deus chama a todos nós, quer sejamos líderes ou não dentro de uma igreja, em todos os ambientes, Deus deseja que nós vivamos realmente uma vida madura. A maturidade em Cristo está enfaticamente disponível, não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Ninguém precisa ficar de fora. O princípio do discipulado é claro. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. E poderemos viver uma vida mais profunda com Deus, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Queridos, enfim, em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo dizendo, como lemos no início, eu queria dar a vocês alimento sólido, mas não pude dar, porque vocês ainda são bebês, ainda são crianças. Crianças, se comportam como crianças. Queria dar alimento sólido pelo tempo que vocês já têm, diz Paulo, mas vocês ainda se comportam como crianças. E muitas vezes nós vivemos a mesma realidade. Paulo descreve essa imaturidade pela dificuldade nos relacionamentos entre eles. A igreja de Corinto estava dividida naquela época. Um grupo dizia que era de Paulo, o outro era de Pedro, o outro era de Apolo, o outro era de Jesus, e assim a igreja completamente dividida, e justamente aquelas divisões demonstravam a imaturidade da igreja. Deus nos chama a prosseguir no caminho de termos uma vida madura com Deus, um relacionamento maduro com o Senhor, e essa é a expectativa que Ele tem para mim e Ele tem para você.
porque não queremos ficar na esfera da superficialidade. Amém, meus irmãos? Não queremos ficar na esfera da superficialidade. Se você um dia entregou sua vida a Jesus, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus deseja que você cresça em níveis de comprometimento com Ele, de um relacionamento mais profundo com Ele a cada dia, que você invista nisso de uma maneira intencional. É isso que você quer? Então trabalhe de forma intencional para ser um cristão mais maduro a cada dia e experimentar a Deus de uma forma mais profunda a cada dia, porque essa é a expectativa que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós. Você tem buscado isso? Você tem buscado realmente a Jesus dessa forma? Você tem buscado essa maturidade no seu dia a dia, no seu relacionamento com o Senhor, buscado profundidade? Ou você quer fazer parte dessa igreja extensa, longa como um rio, mas rasa, extremamente rasa, sem profundidade? Se você quer ser um cristão maduro, realmente tome as decisões que você precisa tomar para ter uma vida consistente com Deus, para ter uma vida que tenha substância, como dizem alguns, para ter uma vida que realmente tenha consistência na presença do Senhor, porque você está investindo, porque você quer mais de Deus, você quer um relacionamento mais profundo com o Senhor. Você não vai cantar, leva-me além da boca para fora. Você vai dizer, leva-me além a um relacionamento mais profundo contigo, ó Deus. Eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero muito mais do Senhor na minha vida do que tenho experimentado até aqui. É isso que você deseja? Então feche os seus olhos e fale com o Senhor. Ou você vai passar o resto da sua vida simplesmente se contentando em viver essa mesmice, viver nessa mesmice, viver simplesmente vendo a vida passar. Mas se você quer aprofundar o seu relacionamento com Deus, você precisa dizer para Deus, leva-me além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além de onde eu estou hoje. Leva-me a um relacionamento mais profundo contigo hoje. Leva-me a uma adoração que reflita no meu estilo de vida, no meu jeito de ser, dentro de casa, no trabalho, em todos os ambientes, que eu possa estar vivendo para Te adorar, vivendo para Te glorificar, vivendo para Te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Deus, Senhor, eu não quero passar a vida inteira como um bebê, tendo atitudes de criança, do ponto de vista espiritual. Não quero passar a minha vida, o resto da minha vida vivendo desse jeito, tendo atitudes infantis. Eu quero amadurecer, quero me tornar um cristão adulto, maduro. Em nome de Jesus.